Olá, estamos juntos novamente aqui no grupo de amigos online. Estamos desenvolvendo um estudo sobre perseverança, a necessidade de perseverar, não importa qual circunstância. Perseverar é necessário para essa caminhada que a gente tem, a caminhada cristã, ok? Agradeço a você pela teu interesse, a tua fidelidade acompanhando o nosso estudo. E hoje nós vamos ver o estudo número 5, ainda dentro daquela temática das pressões externas, e hoje nós vamos ver o estudo número 5, tratando da impossibilidade, aquilo que é impossível, aquilo que é intransponível, aquilo que é insuperável, aquilo que para nós normalmente é impossível. Nós vamos trazer uma reflexão sobre isso. Mas nunca se esqueça, e eu tenho realçado esse tipo de coisa, o mais importante é a minha atitude, é a minha reação. Isso é o mais importante. Nunca se esqueça disso, ok? Porque não existe bênção automática. Essa bênção instantânea, imediata, que vem assim, pum, cai na tua cabeça. É preciso uma atitude de fé, de confiança para gerar o milagre. É sempre assim. Então, nunca se esqueça desse aspecto fundamental. Vamos lá, então. Uma situação de impossibilidade que eu, com os meus recursos, eu não consigo resolver, normalmente essa situação é um impedimento para o meu crescimento espiritual. Isso gera desconforto, frustração, aí dependendo da atitude, desânimo, retrocesso, enfim, esse tipo de coisa. E isso não é novidade para ninguém. Isso acontece na vida de todos, não é novidade para ninguém. E o importante é como eu reajo diante de uma impossibilidade. O segredo está aí. Porque fulano aqui tem uma impossibilidade. Fulano aqui tem uma impossibilidade também. Às vezes esse aqui afunda e esse aqui supera. Qual a diferença? O Deus é o mesmo. As pessoas são seres humanos como todo mundo. A diferença está nas reações, como eu reajo. São reações de fé ou de incredulidade? Essa faz toda a diferença, essa atitude. Ok? A Bíblia, ela diz que para Deus, aqui nós vamos trazer a perspectiva bíblica, que é a perspectiva da fé, é a perspectiva correta. Para Deus não existe impossível. Deus é maior do que qualquer impossibilidade. Simples assim. Porque não adianta ficar, não, mas tem isso, não, mas tem aquilo, mas e se? Olha, começou a racionalizar, você afunda. A fé, ela tem uma atitude de confiança e ela é aguerrida, ela é ousada, ela é guerreira. A fé bíblica é assim. Se começar a racionalizar, começar a desenvolver uma teologia complicada, não é a fé bíblica, é outra coisa, é religiosidade. E religiosidade não vai produzir nenhum milagre, nenhuma vitória na tua vida. Aqui na apostila nós citamos passagens ali, Jeremias 32, 17, falando de que nenhuma impossibilidade é grande
o suficiente para Deus, porque Deus é maior do que tudo, não é? E também nós temos lá em Lucas, a apostila, nós temos a citação desse versículo, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, ok? Então, cada promessa da palavra de Deus é um compromisso de Deus. Esse compromisso exige fidelidade, e Deus é poderoso para fazer cumprir aquela promessa. Simples assim, não precisa nem ficar inventando teologia. Deus é fiel, aquilo que Ele fala acontece, porque Ele zela pela sua palavra. Agora eu tenho que crer. Aí é que está o enrosco na nossa vida, ok? Então, não há nada impossível para Deus. Então, a nossa mente precisa de uma renovação. Nada é impossível para Deus, mas Deus é santo, Deus é justo, Deus é reto, e Deus não deseja o mal para ninguém. Aí são outras verdades que a Bíblia traz, que a minha mente tem que entender, porque senão eu não consigo me situar no meio de tantos fundamentos. Deus não vai fazer a conchambração. Deus não faz isso. A conchambração é coisa de homem, né? Deus não vai fazer média, porque Ele também não faz média. Deus é a fonte da verdade, então Ele é contra a mentira. Olha só, a natureza do Deus a quem nós servimos, do Deus em quem nós cremos. E Deus não pode negar a si mesmo, ou seja, contrariar a sua própria natureza. E a gente precisa ter equilíbrio na nossa fé para a gente não ser enganado, o diabo não levar vantagem a nosso respeito. Agora, ansiedade não me ajuda em nada. Sabe aquela pessoa ansiosa que já sai na frente, já quer resolver? Olha, quando eu estou falando de impossibilidade, eu estou falando de milagre. Eu não sou a fonte do milagre, a fonte é Deus. E o meio, o instrumento para que o milagre aconteça na minha vida é a fé na sua palavra. Ok? Eu não posso me esquecer dessas coisas. Aqui na apostila é citado aquele milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, uma história muito interessante, que traz assim lições para nós, ok? Esse milagre ele é citado em todos os evangelhos, então ele é importante, não é? A gente tem que prestar atenção. Jesus não pediu conselho de ninguém, ele simplesmente foi agindo, ok? E ele é um milagre daqueles que é impossível, mas ele fez. Então a gente tem que guardar esses aspectos daquilo que nós estamos lendo na Bíblia, ok? Bom, o que aconteceu ali? Os discípulos estavam chegando de uma viagem missionária, eles estavam cansados e Jesus se retirou com eles para descansar. Mas a multidão acabou descobrindo onde eles estavam e foi atrás. E Jesus olhou e viu aquela multidão chegando. Ele não correu, ele não se escondeu. E ele já sabia que ia enfrentar uma impossibilidade e ele aproveitaria essa oportunidade para mostrar o seu poder. Bom, aí chega aquela multidão, os discípulos cansados, provavelmente também com fome, e a Bíblia cita 5.000 homens, aquela multidão. Se você colocar mulheres e crianças,
provavelmente esse número é bem maior, e com fome no meio do deserto. Não tinha sistema delivery, ninguém com smartphone para fazer um pedido, não tinha nenhum supermercado, não tinha nada, estava no deserto, e as pessoas com fome e os discípulos cansados e com fome também, não é? E aí Jesus começa com Filipe. E aí, Filipe, como é que nós vamos resolver essa parada? Filipe vem e mostra essa maneira racional da gente reagir diante das dificuldades. Ele falou: olha, a situação é grave e não dá, nem com 200 denários a gente consegue resolver esse negócio. Uma mente lógica. Ele olha para o tamanho do problema, é como se ele tivesse uma régua e fosse medir o tamanho do problema. Jesus não perguntou qual era o tamanho do problema, Jesus perguntou onde, como, quem vai resolver essa situação. Filipe já tinha conhecimento das passagens que diziam que para Deus não há impossível. Será que ele esqueceu? Teve uma amnésia? Isso acontece com a gente. Quando o problema vem, a gente se assusta e esquece da palavra. Parece que dá um branco, né? E o diabo, ele é lógico, ele usa isso de maneira sutil. E acontece que Filipe reagiu querendo medir o tamanho do problema. Olha, nem com 200 denários aqui a gente consegue resolver essa situação. Não vou entrar nessa questão do valor do denário, na apostila tem tudo isso aqui. Mas Jesus estava querendo que Filipe dissesse o seguinte: olha, o problema é grande, a gente não tem solução, mas tu és o Filho de Deus, tu tens poder para resolver esse problema. Ah, tá bom. Filipe olhou para o lado errado. E é sempre assim, nós fazemos a mesma coisa e não estamos aqui criticando Filipe. Estamos apenas mostrando que a reação, a atitude dele é a mesma que nós tomamos muitas vezes. E numa outra ocasião, Filipe também pediu para Jesus mostrar o Pai. Aí Jesus falou: Filipe, eu estou aqui com você há tanto tempo e você me fala uma coisa dessa? Ou seja, sinais, a gente quer ver sinais, senão a gente não crê. Aí é a mesma coisa de Tomé: se eu não ver, eu não creio. Então começa assim, e aí a gente se enrosca pela vida, porque a maneira de Deus trabalhar não é por aí. A fé, ela gera a atmosfera do milagre. Não existe milagre sem fé, porque senão eu estou andando na rua e o milagre cai na minha cabeça. Não é assim que funciona. É tomado, o braço da fé tem que buscar a realidade da promessa. Ok? Então, o primeiro que foi testado foi Filipe, e ele reagiu muito, muito mal. Bom, depois vem para André. André, irmão de Pedro. O teste que Jesus veio aqui com André, ele falou: e aí, André, como é que nós vamos resolver essa parada? Só que André tinha uma resposta. André deve ter andado no meio da multidão e descobriu que tinha um menino lá que tinha uma bolsazinha lá com os pãezinhos e os peixes. Pelo menos André foi dar uma vasculhada. Jesus só precisava de uma coisa para gerar uma multiplicação, né? E até mesmo se não tivesse nada, ele multiplicaria do nada, porque com Deus é assim. Mas André teve esse trabalho de fazer uma investigação. Falou: tem um menino aí que tem algumas coisas. Aí, a maneira do Senhor trabalhar, os discípulos cansados e com fome, ele fala: olha, bota o pessoal para
ficar assentado aqui. Eles estavam no deserto, num morro, enfim. Organiza em grupos. Olha, você com fome e cansado, você tem que trabalhar. Presta atenção na maneira como Deus está agindo com a liderança, os discípulos, os apóstolos. Aí, depois de todo o trabalho, ele pega o pão e o peixe, ora, agradece e ele dá para cada um e fala, vai distribuindo. E na medida que eles vão, o negócio vai multiplicando. Mas tem que ir, vá, distribua. Aí eles comeram à vontade, tanto quanto eles pudessem comer, eles comeram à vontade. Os discípulos não tinham comido nada até então. A gente não presta atenção nessas coisas que estão na Bíblia e passa batido, não é? Ele falou, agora recolhe o que sobrou. E os caras tinham comido à vontade. Eram 12 discípulos, né? E eles recolheram 12 cestos. E cada cesto para um discípulo. Agora está aí o seu alimento, do que sobrou. Eu fico pensando, né, na maneira como o Senhor trabalha conosco, no sentido de trazer sabedoria espiritual. Quem está no ministério, ele é servido por último, porque primeiro ele serve os outros. Você entende? Não é? É a condição do servo que está disponível no ministério. E isso traz uma lição muito grande. Agora, sem fé é impossível você superar uma crise, uma impossibilidade, uma situação de desafio que você não tem condições de resolver. Aí você precisa entregar o problema para Deus. Sabe qual é o nosso problema? É por causa do nosso ego, a gente não entrega. A gente prefere ficar com a ansiedade, com a irritação, com a agitação, mas a gente se recusa a descansar na graça. Parece que nós temos dificuldade com isso, não é? A gente quer agir. Não, nós somos executivos, nós estamos aqui para agir, para tomar providências, mas é uma coisa impossível, não tem providência que eu consiga tomar para resolver aquela situação. E aí a fé me leva para o descanso daquele que confia em Deus, daquele que espera em Deus, dessa paciência que é algo espiritual, operado pelo Espírito Santo. Não é uma paciência de uma disciplina, de comportamento e tudo mais. Essas coisas a gente tem que parar para pensar, para a nossa fé crescer, a nossa maturidade crescer. Então, ao mesmo tempo que Jesus resolve um problema, ele traz lições para que a gente cresça no nosso cristianismo, não é? Isso é muito importante. E aprender a descansar em Deus é algo tremendo. E o interessante é que esse descansar em Deus me mantém perseverante na posição. Esse descansar não é deixar rolar, ver o que vai dar, não é isso não. Descansar em Deus é ficar na posição até que. O problema é que a gente não quer ficar na posição. A gente fica incomodado, quer sair correndo ou cai na depressão e retrocede. São atitudes erradas que não vão consolidar a vitória na minha vida. Então, entrega e confia, porque se você tivesse condições de resolver, você já teria tomado uma providência. Você é uma pessoa inteligente, séria,
uma pessoa de ação, mas você não consegue resolver coisas que são impossíveis. Está entendendo? E a Bíblia diz que não há impossível para o nosso Deus. Aí tem que ser nas condições dele, né? Não nas minhas. E ele não vai eliminar a crise. Ele vai trazer um processo de sabedoria e amadurecimento na tua vida no meio da crise, mas ele vai fazer o milagre. Eu não posso me esquecer que Deus me ama e Ele é o maior interessado em me ajudar. Senão, eu começo a olhar para o problema e o problema me esmaga. E aí a frustração é certa, não é? E a diferença de um para o outro são essas reações, são essas atitudes. Um é mais, tem uma atitude, o outro já não tem. O outro já cai no vitimismo, na reclamação, na murmuração, já entra em depressão, já fica desanimado. O que ele ganha com isso? Nada. Ele só piorou o problema. Entende? O outro não, o outro mantém a fé, o outro olha para o autor e consumador da minha fé, o outro ele mantém a visão, a perspectiva da fidelidade das promessas de Deus. São visões diferentes, respostas diferentes, ok? E é sobre isso que a gente está falando aqui. E no final do estudo, nós temos aquele texto bastante conhecido também de Marcos capítulo 9, a história do menino endemoniado. O pai vem pedir socorro. Por quê? Porque era uma coisa impossível. A medicina conseguiria resolver? A religião da época conseguia resolver? Não, ele estava atrás de socorro. Help, eu não consigo resolver e o problema é muito sério. E quem vai me ajudar? Aí ele encontrou Jesus. Aí ele se aproxima de Jesus e falou: olha, os seus discípulos não conseguiram, porque estava tendo um tumulto ali. Seus discípulos não conseguiram expulsar esses demônios. E aí ele fala: se tu podes nos ajudar, por favor, nos ajude. Olha, Jesus deu um chute na canela dele. Ele falou assim: como assim? Se eu posso? Claro que eu posso. Tudo é possível para aquele que crê em mim. Olha, aí o pai poderia se escandalizar e reagir mal. É sempre assim. Não, o que você está pensando? Está querendo dar sermão em mim? Pai? Não. O pai, na mesma hora, ele foi tomado por um espírito de arrependimento e ele disse: me ajuda a superar a minha incredulidade. Porque é possível que todos creiam. Esse é o primeiro paradigma que tem que ser estabelecido, porque senão o diabo vem com uma outra história. A fé não é para todos. Isso é mentira. Todos têm possibilidade, condições de crer, mas precisa crer. Então, a fé é possível. Agora, o que você precisa é superar a incredulidade da tua mente, do teu coração. Essa é a questão. Jesus opera o milagre e depois os discípulos perguntam: mestre, por que nós não conseguimos? Porque em tudo a gente tem que crescer e aprender alguma coisa. Jesus falou: olha, vocês não conseguiram expulsar esse tipo de demônio por falta de consagração. Tem níveis espirituais, tem níveis de batalha. Não é com uma oração qualquer que você vai e resolve certos problemas. Aí ele está chamando a atenção da liderança, daqueles que estão à frente do ministério, que precisa ter uma vida no altar, uma vida de consagração, de rendição ao Senhor, uma vida de oração, de jejum, de consagração, para que a unção venha.
Porque senão vai ser tudo na carne, né? E na carne não vai funcionar, porque os demônios estão numa dimensão espiritual e o nível de autoridade é de outro tipo. Mas tem que pagar o preço, né? Ok? E, na verdade, existe um versículo aqui, em Isaías capítulo 30, 18, que diz: o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e Ele se detém para se compadecer de vós. Por que o Senhor espera? Ele não podia chegar, Ele não sabe que o problema está destruindo a minha vida, que aquela coisa está complicada para mim, pesada para mim. Por que Ele não chega e já não resolve de vez? Não, Ele espera que você tenha uma atitude de fé, porque senão Ele não é glorificado. Simples assim. É a fé que glorifica o Senhor, não é o seu sofrimento. Porque senão seria ter dó, ter pena. Não, Deus tem misericórdia da tua vida, mas a realidade das promessas é pela fé. Assim, dessa forma, Deus é glorificado. Ok? Bom, concluímos o nosso estudo de número 5. Espero que você medite sobre essas coisas. E ao meditar sobre essas coisas, o Espírito Santo mude as atitudes na tua vida, assim como Ele tem trabalhado nas minhas atitudes também. Porque a mesma provação que você passa, eu também passo. O estudo é tanto para você quanto para mim. Eu não sou nenhum herói, não. Eu sou apenas mais um com você no corpo de Cristo. E todos nós enfrentamos lutas, mas nós precisamos ter a atitude correta. Ok? Que você tenha uma semana abençoada, que Deus trabalhe poderosamente na tua vida, na tua família, e eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço.